Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sala de Estudos. Eu sou o professor Donizete Paiva e o tema de hoje é escolha. Olha que tema bacana de ser debatido. Afinal de contas, a gente faz escolha desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Escolhemos se tomamos café da manhã ou não, se a gente dorme um pouquinho até mais tarde, se toma um banho antes de sair de casa, se vai de carro ou se vai de condução. Escolhemos várias coisas na hora do almoço, escolhemos para quem a gente liga, manda mensagem e assim vai. O dia inteiro a gente está fazendo algum tipo de escolha. Vira um processo meio que automático, né? Mas será que a gente faz as melhores escolhas? Será que a gente faz a melhor análise, né, para tentar garantir a melhor escolha? Né? Então, a nossa proposta hoje é trazer alguns elementos de reflexão para quando a gente vai fazer as nossas escolhas. Afinal de contas, né, a gente passa a vida inteira escolhendo determinadas coisas. E aí seria interessante que a gente sempre tentasse buscar a melhor escolha dentro desse processo. Mas, afinal de contas, escolher o que é, né? É optar por coisas. Então, você tem determinadas alternativas, determinadas circunstâncias, e aí é necessário que você faça escolha, né? É sempre interessante ter escolhas, né? Sabe aquele ditado assim, você não tem escolhas, vai ter que fazer determinada coisa. A pessoa se sente até ruim, né? Fala, nossa, que mal, né? Puxa, como eu gostaria de ter alguma outra alternativa, tal, mas eu não tenho escolha. Então, assim, não ter escolha é ruim e também ter muitas opções na hora de escolher também não é uma boa alternativa, né? Porque às vezes você pode ficar confuso, né? Você fala assim, nossa, tem tanta coisa para escolher que eu não sei o que eu posso escolher, tá? Então vamos dar uma olhadinha na questão da escolha. Quando a gente diz assim, as pessoas falam, a vida é feita de escolhas. Será que é mesmo? É, porque você escolhe amigos, você escolhe sua profissão, você escolhe onde você vai morar. Ah, mas não fui eu que escolhi, foi outra pessoa. Ué, mas se você não escolheu se abster da decisão, você fez uma escolha também, né? Então a gente sempre está escolhendo ao passar da nossa vida. Então, que tal a gente olhar alguns elementos que possam nos ajudar a melhorar as nossas escolhas? Uma das questões que a gente precisa prestar atenção é o que a gente chama de custo de oportunidade, que é aquilo que você abre mão quando você faz uma determinada escolha. Então, vamos supor, você tem aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, você tem a possibilidade de ir ao barzinho com os amigos no sábado à noite ou ficar em casa assistindo um filme lá, uma série na Netflix. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí você fala assim, puxa, queria tanto ficar em casa, assistir aquele filme e tal. Ah, mas ao mesmo tempo eu queria tanto encontrar os meus amigos, conversar com eles. E aí você começa a fazer uma análise, né, de o que te traria uma maior satisfação, né? Só que se você for ao barzinho, você vai abrir mão de assistir o filme. Aí você fala, mas depois eu assisto. Não tem problema, mas depois quando você for assistir o filme, você vai abrir mão de outra coisa, né? Aí já tem uma outra relação de escolha e custo de oportunidade. Neste momento, a relação está se dando entre ir ao barzinho com os amigos ou ficar em casa e assistir o filme. Se você optar por ficar em casa e assistir o filme, você abriu mão de estar com seus amigos, né? E aí você fala assim, mas qual que será que é a minha melhor escolha? Aí vai depender de cada pessoa, não é um negócio, vai depender de cada pessoa, de circunstâncias, um conjunto de fatores. A gente vai observar, vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas este conceito de custo de oportunidade, ele é fundamental para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Normalmente a gente só olha um lado da coisa e não verifica no que a gente está abrindo mão, né? Então, eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: a pessoa vai a uma sala de cinema, ela compra o seu ingresso, vai lá assistir o filme vai durar 2 horas, a pessoa senta, começa a assistir o filme, meia hora de filme e é uma porcaria. Nunca vi um filme tão ruim na vida dela.
Ela fala, ah, não, vou ficar mais um pouco, quem sabe melhora, né? Aí fica lá mais meia hora e o filme não melhorou em nada, continua ruim. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu já fiquei metade do filme, agora eu vou ficar até o fim, pode ser que melhore. Aí termina o filme e não melhorou. Foi um dos piores filmes que você já assistiu na sua vida. Aí você vai embora e o que, que acabou acontecendo? Com relação ao seu dinheiro, quando você comprou o ingresso, você já fez a troca ali, né? O ingresso, dinheiro. E aí a outra coisa que você acabou desperdiçando foi o seu tempo, porque você ficou 2 horas assistindo algo que não te trouxe nenhum benefício. Ah, mas como é que eu ia saber se o filme era bom se eu não assistisse até o fim? Aí é que está a questão. Normalmente a gente trabalha muito as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são muito baseadas em expectativas. Então eu falo assim, eu vou fazer determinada opção, ah, mas o filme vai melhorar. Ele vai melhorar e não melhorou, né? E você desperdiçou 2 horas do seu tempo, tá? Que você não levou em consideração naquele momento, você só levou em consideração, ah, eu já paguei, né, o ingresso, agora eu quero usar esse ingresso até o fim, né? Então paguei, mesmo que o filme seja muito ruim, eu quero, né, eu tenho direito a ele até o fim. Só que ao fazer isso você desperdiçou o seu tempo, né? Eu sei que não é fácil, ninguém vai falar, ah, na metade do filme eu levanto, vou embora. Não, porque há uma grande tendência nossa, por mais que a gente tome decisões racionais, existem muitas decisões emocionais ou existem falsas decisões racionais, né? A gente não está sendo tão racional assim quando a gente toma a nossa decisão. Então, é a mesma coisa quando você, por exemplo, investe no mercado financeiro e compra ações. Aí você compra a ação de uma determinada empresa imaginando que essa ação vai subir de preço. Entretanto, o preço começa a cair. Aí você fala, não, mas eu já comprei essa ação. Então, ela tem a obrigação de me dar algum lucro. Eu não vou me desfazer dela. E aí ela continua caindo. E aí você fica na expectativa. Você fala assim, não, mas ela vai subir. E ela continua caindo, né? Até que chega um determinado momento você fala assim, ah, sabe o negócio, não vai dar certo, vou me desfazer dela. Só que quando você se desfaz dela, você desperdiçou todo o seu dinheiro, né? E desperdiçou o seu tempo também, né? Analisando esse tipo de coisa. O que você poderia ter feito era vendido assim que ela começou a cair, vende a sua ação e pula para uma outra que possa subir, né? Ah, mas eu não sei o futuro. Novamente, aquela questão que eu mencionei, que a gente trabalha muito em cima das expectativas, né? Agora, não deixem de levar em consideração esse conceito de custo de oportunidade. Talvez seja um dos conceitos mais interessantes que a gente tem que levar com a gente na nossa vida, toda vez que a gente for fazer algum tipo de escolha. Tá ok? Bem, algumas motivações que nos levam a fazer escolhas. Uma das motivações naturais, né, diz respeito à necessidade. Eu tenho a necessidade de fazer uma escolha. Vamos supor que, né, porventura, você tenha perdido o seu emprego e aí você fala assim, ah, eu tenho uma profissão, me formei e tal, não sei o quê, mas não estou vendo outra alternativa, eu vou tentar alguma coisa por conta própria. A necessidade te levou a fazer essa escolha, porque você precisa pagar as suas contas, né? Então você fala, olha, paciência, não é isso que eu queria para mim, mas por conta dessas circunstâncias, desse momento, eu vou fazer essa escolha. Uma outra questão está associada à escassez, né? Imagina o seguinte, o tempo, né? O tempo é um dos recursos mais escassos que a gente tem. E o nosso tempo ele é finito, a gente sabe, só não sabe quando. Aí você tem 3 festas no mesmo horário, em lugares totalmente diferentes, e você só tem um tempo para fazer isso. Aí por conta disso você opta por uma única festa, porque não vai dar para você ficar indo de uma para outra, né, dentro desse mesmo período de tempo que você teria disponível.
Essa questão da escassez ela é um negócio bem interessante, porque algumas estratégias que são utilizadas dentro do mundo dos negócios que fazem com que você faça a sua escolha mais rapidamente quando se gera essa questão da escassez. Então, imagine o seguinte, você vai passar férias, está procurando lá um hotel no Nordeste, vou pegar um sol lá, uma praia, e aí você descobre um hotel bem legal. Você fala, puxa, nesse aí que eu quero ficar. Aí vem uma mensagenzinha assim, olha, só tem 2 quartos disponíveis. E o último, né, acabou de ser reservado faz 15 minutos. Isso vai gerar em você uma situação de escassez. Você fala, nossa, já não tem quase mais vagas nesse hotel, então eu preciso fechar esse negócio o quanto antes, né? E ao fazer isso, você fala assim, essa é a minha melhor escolha. Você deixa de olhar outras coisas. É uma estratégia dentro do mercado que acontece. Tá? Um outro elemento que nos leva a fazer escolha, às vezes é por impulso, né? Sabe que somente quando a gente vai comprar determinadas coisas, você nem estava procurando, você nem precisava de um determinado item, e aí de repente você foi lá e comprou, porque você achou que aquilo era interessante. Falou, nossa, olha aqui, está com uma vantagem, mas de fato você não precisava daquilo, né? Foi um impulso que você teve de uma escolha que te levou aqui. Pode ser às vezes até uma questão em que assim, uma questão emocional. Você fala assim, eu preciso, eu mereço tal coisa, então eu vou comprar, né? Você não fez uma análise muito racional dentro dessa questão. Um outro elemento que envolve aí, que nos motiva, né, as nossas escolhas, diz respeito ao contexto. Então, dado um determinado contexto, às vezes você escolhe se encaixar neste contexto porque é a sua melhor forma de sobrevivência, né? Então, vamos supor que haja sei lá, pensando em termos de política, uma determinada onda que vem e fala assim, olha, agora nós estamos tendo uma onda que vai para a esquerda. Você fala, vou ficar aqui na direita, né? Só que o mundo está caminhando, né, mais para a esquerda. Ou o inverso, o mundo está caminhando mais para a direita e você está indo mais para a esquerda. É claro que cada um tem a sua opção, direita, esquerda, centro e assim por diante. Mas, em termos de contexto, tem muitas pessoas que, dado este movimento, ele enxerga este contexto e ele escolhe ir de acordo com a maré, né? De acordo para que lado o vento soprar, né? Isso, estou dando um exemplo de político, mas existem várias outras questões que podem ser associadas à questão do contexto. E isso, de certa forma, envolve também a questão dos interesses. Quais os interesses que você tem? As escolhas que você faz baseadas nesses interesses. Por exemplo, quando você vai escolher uma profissão, você vai olhar lá, tem que ser algo que eu gosto. É um interesse que você tem. Ou você pode pensar assim, eu vou escolher uma profissão porque eu quero ganhar um bom dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ter um bom patrimônio, tal, não sei o quê. Nem gosto tanto disso aí não, mas é isso que dá dinheiro. Então existe um interesse seu aí dentro dessa sua escolha. Ou então, às vezes você tem uma das coisas, né, uma das principais coisas que nos motivam a fazer escolhas diz respeito à nossa percepção de risco. Ou, como eu coloquei aqui no slide, a questão do medo. A gente tem medo de determinadas coisas. Então, se você eu não vou investir no mercado de ações porque lá eu posso perder meu dinheiro, então eu vou deixar meu dinheiro na caderneta de poupança. Não, mas a caderneta de poupança não está rendendo nada. Não importa, mas pelo menos eu não corro o risco de perder. Então, o medo faz com que você faça essa escolha. Tá? E isso para um monte de coisas. Por exemplo, você compra um carro, aí você faz um seguro. Por que você faz um seguro? Você tem medo do seu carro seja roubado e você perca o seu patrimônio. Você faz um seguro de vida. Você tem um plano de saúde. Você paga uma previdência privada.
né? Você mora num condomínio onde tenha um sistema de segurança que lhe dê um certo conforto. Então, olha só quantas escolhas a gente faz que estão, de certa forma, atreladas como motivação esse risco, essa nossa percepção de risco. Ok? É, aqui são alguns elementos, né? Mas a gente tem vários outros elementos que possam influenciar ou nos motivar a, a fazer determinadas escolhas. Tá, ok? Então, quando a gente pensa, né, nos fatores que podem nos interferir nesse processo de escolha, existem fatores nossos, da nossa própria personalidade, existem fatores externos que nos influenciam, existe toda uma questão de racionalidade das nossas decisões e toda uma questão do emocional das nossas decisões, né, das nossas escolhas. Quando a gente pensa na nossa individualidade, na nossa personalidade, isso tem muito a ver com o nosso mindset, né? A forma como a gente pensa, como é que a gente foi construindo aquele eu que nós temos, né? As vivências que nós tivemos, a nossa formação social, religiosa, cultural, né? As experiências que nós fomos tendo, tudo isso vai interferir para que a gente possa fazer a escolha de um determinado jeito ou de outro. Uma coisa bem interessante que ocorre, pelo menos aqui no Brasil é muito presente isso. Quando você escolhe um time de futebol, você não muda. Né? É interessante, você fez uma escolha e é como se assim, só pode fazer esta escolha. Você não pode mudar. Existem pessoas que mudam? Existem, mas é a minoria. A maioria fala assim, uma vez que você escolheu o seu time de futebol, você não muda. E quando que você escolhe o seu time de futebol? Normalmente você escolhe na sua infância. E aí você vai escolher o time que está ganhando. Dificilmente você vai escolher o time que está perdendo. Né? Porque a gente não gosta de escolher perdedores, a gente gosta de escolher ganhadores. Né? Então, imagina o seguinte, quando você nasceu, está na sua infância, determinado time estava, né, no auge, estava ganhando todos os campeonatos. Esse aí que você vai escolher. Só que aí, passado um tempo, esse time não ganha mais nada. E aí você se vê amarrado que você não pode escolher outro time, porque em termos culturais não pega muito bem você fazer outra escolha. Né? Olha só como isso é bem presente. Estou dando exemplo do time de futebol, mas existem vários outros elementos que a gente poderia levar em consideração. Né? Então, essa questão da individualidade, na hora que você vai fazer a escolha, é aquele seu eu lá, com quem você conversa, que vai falar, não, escolhe isso aqui, não, escolhe aquilo, não, escolhe isso, escolhe aquilo. E esse seu eu, ele é formado por todos esses elementos que eu citei, de contexto, de cultura, da sua formação, da sua família, dos seus amigos, das experiências que você teve, da sua formação profissional, né? Isso vai moldar e vai fazer com que você tenha um mindset. Esse mindset é que vai fazer determinadas escolhas. Okay? Um outro lado são as escolhas, as influências externas. Hoje em dia, com o avanço das mídias sociais, cada vez mais a gente sofre essas influências. Então, às vezes, você tem até uma percepção da sua individualidade que está falando assim: olha, se dependesse de mim, eu escolheria tal coisa. Mas, como em geral as pessoas estão escolhendo outra coisa, eu vou com elas. Né? Então, você cede a essas pressões externas, né? Essas influências externas. Isso constantemente acontece na nossa vida. Né? Seja na compra de produtos e serviços, a gente está sofrendo influência sobre isso, seja no nosso grupo de amigos, de pessoas que trabalham com a gente, dos nossos familiares. Né? Uma bateria de influências externas que fazem com que a gente, em determinado momento, faça algumas escolhas, né? Por sofrer essas pressões dessas influências. Um outro elemento que está associado à questão da escolha é a racionalidade. Somos de fato racionais nas nossas escolhas? Olha, normalmente deveríamos ser, mas nem sempre somos. Por quê? Porque o outro lado, o emocional, ele influencia bastante nas nossas escolhas.
Vamos supor que você vai comprar um berço. Então você fala assim, olha, vou comprar um berço, vou ter um filho, e aí você fala assim, eu não vou comprar qualquer berço. Quero comprar um berço que, né, que tenha o máximo de conforto para o meu filho e tal, não sei o que. Aí você compra o berço mais caro lá, com uma qualidade bacana, tal, não sei o que. O seu emocional está interferindo muito mais do que o seu racional. O seu racional deveria pensar, quanto tempo eu vou utilizar esse berço? Né? Qual o custo-benefício que ele me traz? Será que existem outras alternativas mais acessíveis? Será que o meu orçamento se encaixa melhor nisso? Então, olha só como as coisas não se conflitam, mas elas se interagem, né? Você está com o racional e está com o emocional ali, as duas coisas ficam martelando na sua cabeça na hora da sua decisão. Então, dificilmente quando você fala assim, eu só fiz uma decisão racional. Não, não. Sempre existe um elemento emocional que está influenciando essa sua escolha, né? Mas é bom a gente prestar atenção nisso, né? Então, toda vez que você tiver que fazer uma escolha, tente observar qual a dose, né, de racionalidade e qual a dose de emoção que você está colocando ali na sua escolha, né? Porque isso vai ajudar você a apurar um pouco melhor essa sua escolha. Não só isso. Então, assim, quando você tiver que fazer uma determinada escolha, verifique, né? Se isso está, como é que isso está associado ao seu mindset, ao seu eu, como é que você está, se você está sofrendo influências externas, se você tem, né, qual o grau de racionalidade da sua análise, né, para poder fazer a escolha e qual o seu grau de emoção, né, de envolvimento emocional dentro dessa escolha. Pois bem, pessoal, como vocês puderam ver, o tema escolha é um tema extremamente complexo. Não daria para a gente abordar todos os elementos que envolvem a escolha apenas nessa nossa livezinha aqui, né? Existem várias áreas do conhecimento que estudam esse fenômeno, a filosofia, a psicologia, a economia, a neurociência, buscando entender como é que nós, seres humanos, fazemos nossas escolhas. Afinal de contas, nós somos um ser de escolhas, tá? Mas eu espero ter dado alguns insights para que vocês possam melhorar um pouquinho mais ou refletir um pouquinho mais antes de fazer uma determinada escolha. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal, compartilhe isso com seus amigos, que aí é uma forma de a gente ir crescendo e disponibilizando mais conteúdo para vocês. Ok? Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Valeu!